Oi, gente, tudo bem com vocês? Professor Fabrício Menezes, de Biologia. Estamos aqui para trazer aulas sobre os protozoários, sobre as protozooses, doenças provocadas por esses protozoários. E, obviamente, falando do reino em que esses caras se inserem, que é o reino protista. Então, já para a gente poder iniciar e falar desses camaradas, vamos falar do reino protista. O reino protista ou protoctista, anteriormente ele, segundo a classificação de Whittaker, certo? Tem até na nossa paródiazinha de classificação dos seres vivos, né? A gente considerava apenas organismos unicelulares eucariontes nesse reino. É um dos primeiros organismos classificados nesse reino, é justamente o grupo dos protozoários, que vocês estão vendo aí do lado direito, aqui, ó, que eu estou circulando com o nosso laserzinho. Então, esse grupo dos protozoários, giardia, né? A gente tem aqui, ó, ameba, certo? Paramécium, olha aqui, certo? Os tripanossomas, né? Causadores de doença. Então, esse grupo dos protozoários, ele é formado por um grupo de protistas heterótrofos, que não produzem seu próprio alimento e se alimentam de outros seres. Também todos desse grupo não têm parede celular, ok? Já os que estão aqui no lado esquerdo, principalmente esses mais para o meio, que eu estou circulando aqui, são o grupo das algas, né? Então, praticamente, nós temos protozoários e algas como os principais representantes do reino protista ou protoctista, né? Nesse grupo das algas, né, a maior parte delas está representando os indivíduos que ficam no fitoplâncton, ou seja, que ficam boiando lá nos oceanos, mares e lagos, certo? E que são, na verdade, o pulmão do nosso planeta, porque eles são os caras mais importantes para a renovação de oxigênio e retirada de gás carbônico que está no ar atmosférico, ok? Esses camaradas aqui, então, em sua grande maioria, eles são unicelulares, tá? E aí você tinha antes o grupo das algas pluricelulares, né? Algas verdes, clorofícias, pardas ou marrons, feofícias, e as algas vermelhas sendo classificadas junto com as plantas, no reino plantae, certo? Ou metafita. Hoje em dia nós nós não temos mais esse agrupamento, onde as algas pluricelulares elas saem do reino plantae, né? E entram no reino protista também, certo? Então, hoje em dia, o reino protista é um dos reinos com maior variedade e diferenças entre os seus habitantes, os seus representantes, se é que assim a gente pode chamá-los, ok? Então, nós temos os indivíduos desse grupo, que são os protistas autótrofos, ou né, os fotossintetizantes, eles fazem fotossíntese, né, o grupo das algas unipluricelulares, certo? E a gente tem também o grupo dos protistas heterótrofos, que aí são os protozoários. Bem, então, por ser um reino, né, bem diverso, né, esse reino que a gente chama de protista ou protoctista, certo? Ele é considerado evolutivamente, né, filogeneticamente, lembra dos cladogramas que a gente vai montando, né, a sequência evolutiva de como os seres vivos vão se originando, tá? Então a gente tem uma ideia de um reino polifilético, que provavelmente por eles terem organismos muito diferentes entre si em um mesmo grupo, eles possam ter ancestrais diferentes, ok? Então essa é a nossa introduçãozinha sobre reino protista ou protoctista. Nós vamos continuar falando agora, né, mais especificamente sobre os protozoários e as protozooses, as doenças que esses protozoários podem provocar. Bem, aqui nós temos então a representação, né, de um protozoário. Né? Perceba que esse protozoário aí ele tem uma organela, né? Essa organela, quando ela está vazia, ela tem essas estruturas aqui ao redor, né? Que permitem que essa estrutura contraia para expulsar o excesso de água. A gente chama de vacúolo pulsátil ou contrátil. Só quem tem essa estrutura são os protozoários de água doce. Ah, professor, mas por que esses camaradas aí precisam ter essa estrutura? Porque nenhum protozoário tem parede celular, certo, gente? Do grupo do reino protista protoctista, quem tem parede celular são as algas, certo? Embora tenha até seções de algas que não tenham parede celular, mas a maior parte das algas tem parede celular, como os vegetais.
Já os protozoários não têm parede celular, como nos animais. E aí nós temos células que podem romper e explodir por excesso de água. Plasmoptise, lembra? Coloca no meio hipotônico, entra água em excesso, ela vai enchendo, né? Não tem a parede celular para dar esse limite, então ela pode sofrer um desequilíbrio osmótico, hídrico e vir a óbito, certo? Morreu o protozoário. Então, para que isso não aconteça, os que são de água doce têm essa estrutura que é chamada de vacúolo pulsátil contrátil. Os que não são de água doce, ou seja, os marinhos, eles não apresentam essa estrutura, tranquilo? Lembrando que, se eu tenho um protozoário de água doce, certo? E coloco ele na água salgada, ele se equilibra hidricamente com a quantidade de sais dessa água salgada e não entra mais água em excesso, fica isotônico. Mesma quantidade de soluto fora, mesma quantidade de soluto dentro, ok? Isso vai permitir que não haja excesso de água e que o protozoário não morra por desidratação, por perder água. Então, o vacúolo pulsátil, ele simplesmente para no protozoário de água doce para água salgada. Então, de água doce para água salgada não acontece nada com o protozoário. Agora, quando você veicula o protozoário de água salgada, né, marinho, e coloca ele na água doce, o de água salgada ele não tem o vacúolo. Colocando ele na água doce, então vai entrar, né, porque o meio se torna hipotônico, vai entrar excesso de água e por ele não ter essa organela, ele vai encher até estourar. Tranquilo? Então, essas seriam as ideias que a gente poderia abordar, por exemplo, em questões sobre protozoários, né, variando o meio em que eles vivem, ok? Lembrando sempre, os que são de água doce, dulcícolas, têm o vacúolo pulsátil contrátil, e os que são de água salgada não têm. De água doce para água salgada não acontece nada, mas de água salgada para água doce, o protozoário ele pode vir a óbito, ele morre por excesso de água, vir a explodir, a estourar essa célula desse ser vivo. Já que ele é formado por uma única célula, ele vem a óbito, né? Unicelular. Todo protozoário é unicelular. E características gerais dos protozoários, né? Nós temos aqui um protozoário ciliado, essa imagem muito bonita de um paramécio, né, usando-se microscopia eletrônica para amplificar esse camarada aqui, né? Então, isso aqui que parece uns pelos, né? Parece o protozoário Chewbacca, o Chewie lá do Star Wars, mas na verdade aqui são cílios para a locomoção desse camarada, e aqui a gente visualiza uma abertura para a entrada dos nutrientes, a gente chama de sulco oral, certo? Que é uma exclusividade de protozoários que têm cílios, né, ciliados. Eles são os protozoários chamados gigantes, gente, certo? Diferente de outros protozoários, alguns deles podem ser vistos até a olho nu, ok? Em características gerais do grupo dos protozoários, vamos falar aí, ó, todos são unicelulares, né? Todos são eucariontes, então depois do reino Monera, onde todos são procariontes, né? Não tem carioteca, não tem organela com membrana, DNA circular, certo? Então, são características de bactérias, cianobactérias, de árqueas, certo? Mas a partir do reino protista para frente, né? Protista, fungi, plantae, animalia, todos vão ser eucariontes, certo? No caso dos protozoários, não existe nenhum protozoário pluricelular, então todos eles são unicelulares. Agora, eles podem viver isolados ou podem se agrupar formando colônias, como a gente tem lá no caso das bactérias, as colônias de bactérias, lembram, né? Streptococcus, estafilococcus, só que aqui são colônias, né, de protozoários, ok? A gente pode ter protozoários que são parasitas, que causam doenças, mas a gente também, né, são as protozooses, mas a gente pode ter também os protozoários que vivem fixos lá no fundo do mar, por exemplo, sésseis, ou de vida livre, eles nadam, né, usando cílios, flagelos, pseudópodes, certo? Então tem vida livre, ok? Todos são heterótrofos, né? A maior parte por ingestão engloba o material que vai digerir, certo? Fagocitam, né? Fazem fagocitose, pinocitose, ou eles podem ser heterótrofos por absorção, certo? Lembrando os fungos, né? Alguns representantes desse grupo podem ser decompositores, mas a maior parte dos decompositores estão lá no reino Monera, certo? Que são bactérias, e no reino fungi os fungos, tá bom? Habitam os mais diversos tipos de ambiente, a gente já falou aqui protozoário de água doce, dulcícola,
protozoário de água salgada, né, marinho, mas existem também protozoários que podem viver dentro de seres vivos, certo? São os parasitas, ou eles podem viver em locais úmidos, terrestres úmidos, certo? Então, maior diversidade de habitats possíveis desses representantes aqui de protozoários. Em geral, realizam respiração aeróbia, então, em geral, eles realizam respiração celular, eles necessitam de oxigênio e sua única célula já, né, por isso, apresenta mitocôndria. Lembre que nas bactérias a gente não tem essa organela, porque é uma organela membranosa, e a teoria que explica, né, como surgiu a mitocôndria é que, na verdade, ela teria surgido de uma bactéria primitiva, que era aeróbica, foi englobada por um ser eucarionte, né, que passou, ao invés de digerir esse material, mantê-lo ali e se originou, então, as mitocôndrias, né? A teoria da endossimbiose, que explica a origem das mitocôndrias e cloroplastos, ok, gente? Alguns representantes auxiliam na decomposição de matéria orgânica, mas, obviamente, são a menor parte, né? E a gente tem, em geral, ó, eles realizam reprodução assexuada, ou seja, como os protozoários, gente, eles são unicelulares. Aí lembre, né, assim como as bactérias que também são unicelulares, a principal forma de reprodução delas, assexuada por bipartição. De um indivíduo se divide em dois, se biparte se divide em dois, se paridade ou bipartição ou divisão binária. Tá? Mas existem outras formas de reprodução nos protozoários, inclusive sexuadamente, com possibilidade de formação de gametas, certo? E a gente vai falar isso, né, quando falarmos dos grupos, ok? Bem, quanto à estrutura de locomoção, né, seria uma forma que a gente pode classificar os protozoários, né? Claro que, assim, essas classificações que a gente vai usar aqui, elas são mais primitivas, até mais fáceis de você entender. Existem classificações mais modernas que dão um trabalhinho maior para você entender os grupos, né? Mas para a gente o que é importante é entender os principais representantes do reino protista, né, dos protozoários, né, e principalmente as doenças que eles podem trazer para a humanidade. Um dos grupos, né, de protozoários é o grupo dos risópodes, os sarcodíneos, ameboides, que é o grupo podes, pés, riso, raiz. Então, é como se ele tivesse estruturas que lembram raízes, né, pés, tá? E que são formados, na verdade, por um movimento que ocorre lá no citoplasma da célula, né, de dentro para fora, né, ou seja, do endoplasma, citossol para o ectoplasma. Esse movimento vai empurrar a estrutura da ameba, por exemplo, fazendo com que a membrana dela, já que não tem parede celular, ela se prolongue para fora. Então, essa estrutura é o pseudópode, o falso pé, certo? A gente vai ver já numa imagem estruturas de pseudópodes. É a característica desses indivíduos aqui, desses grupos, certo? Que eu vou falar agora. Se locomovem todos eles por pseudópodes e se alimentam usando também pseudópodes, ok? Principais representantes do grupo das amebas, né? Mas nem toda ameba gera amebíase para a gente, né? A doença. E a gente tem os grupos dos risópodes ou sarcodíneos que apresentam carapaça, certo? Então, grupos que têm até representações novas, né, nomes novos. Então, a filoforaminífera, né, que é reino protista ou protoctista. Filoforaminífera, né, que identifica áreas, inclusive, com chance de se encontrar petróleo. Mas aqui a ideia é o quê? Em locais como esses, que a gente tinha antes muita vida, você tinha um boom, a explosão desse tipo de protista, de protozoários foraminíferos. Então, se encontrar no fundo do mar altas concentrações desses camaradinhas aqui, então você tem uma chance, uma porcentagem de se encontrar petróleo naquela região, ok? Radiolários e heliosários são outros grupos, né, mais diferenciados, porque eles têm muitos pseudópodes. Então, as carapaças é como se elas fossem furadinhas, e os pseudópodes saem dessas estruturas parecendo um sol, heliosário. Então, você imagine a carapacinha, né, os furinhos, e saindo como se fossem espinhos, né, mas ali não são espinhos, são pseudópodes,
né, que vão permitir que esses protozoários se locomovam, capturem alimento. De outro grupo aqui, a quitinópoda, tá? Bem, aí você tem a característica importantíssima para qualquer protozoário. Se tiver vacúolo pulsátil ou contrátil, ele ajuda na osmorregulação, na regulação de água, dentro ou fora, e eles são de água doce, dulcícolas, ok? Se ele realiza a reprodução assexuada, né, a ameba, por exemplo, ela está fazendo bipartição, ou cisparidade, se divide em duas, né, idênticas, lembre que aqui forma clones, indivíduos iguais. Se o processo de reprodução é sexuado, então, isogamia, forma gametas iguais, esses gametas são flagelados, tem flagelo para locomoção, então os dois se movimentam, masculino e feminino, né, facilitando o processo de fecundação, de encontro entre esses gametas para ocorrer a fecundação, certo? Isso gera variabilidade, porque esses gametas vêm de protozoários diferentes, ok? Bem, continuando, olha aí nossa amebinha, vou deixar aqui bem pequenininho para a gente não atrapalhar aqui nossa visualização, ó. Vou botar aqui embaixo, né? O que é que você está percebendo aqui, ó? Eu estou percebendo um carinha que ele tem uma estrutura um pouquinho como se fosse mais gelatinosa para fora, que é o ectoplasma, para dentro é o endoplasma, e esse endoplasma ele está empurrando o ectoplasma de um lado, empurrando o ectoplasma de outro lado, formando os pseudópodes. Então, essas estruturas aqui, ó, que eu estou marcando aqui, é que são os pseudópodes. Inclusive, nessa área onde há pseudópode, a gente tem uma estrutura do vacúolo digestivo, né, o digestório, provavelmente indicando aqui que algo foi englobado e ocorreu digestão aqui, ok? Temos o núcleo com membrana nuclear, ó, então os cromossomos estão aqui dentro, o DNA está aqui dentro, certo? Na forma de cromatina, como está aqui, né? Então, núcleo interfásico aqui da amebinha, tá bom? Então, aqui seria a representação da ameba. Tem a bolsinha, ó, o vacúolo contrátil, inclusive está cheio de água aqui, ó, né? E essa água aqui vai ser expulsa pela contração lá, né? Desse vacúolo. Contrátil, ele contrai, ou pulsátil, ele pulsa, certo? Só está presente em protozoários de água doce. Lembrando, de água doce para água salgada não acontece nada, mas de água salgada para água doce pode levar à morte do indivíduo. Tranquilo? Doença associando a esse tipo de protozoário, aí a gente tem a amebíase, certo? Para falar. Lembrando que na amebíase a gente tem como agente etiológico a Entamoeba histolítica, né, que é um protozoário causador da amebíase. Como se pega, professor, isso? Ingerindo água ou alimentos contaminados com o cisto do protozoário. É o cisto aqui, né, que está enorme aqui na imagem, mas ele é praticamente microscópico, a gente não vê esse cisto, tá? O grande problema aqui está na falta de saneamento básico de muitas regiões, né, dos países, inclusive do nosso país também, certo? E isso pode levar ao uso de água, por exemplo, para você lavar frutas, verduras e legumes, uma água não potável, uma água não limpa completamente. E aí, se tiver esses cistos de ameba, né, que saem das fezes de pessoas contaminadas, então não tem fossa séptica, né, para que esse material não vá para os rios, então o indivíduo das fezes ali, liquefeitas, saindo naquela diarreia, os milhares de cistos da ameba vão para os rios e pode chegar, né, até a água ou algum alimento contaminando, certo? Então, ingeriu esse material com o cisto, né, ele se abre no nosso intestino, de um cisto desse, ele forma 4 amebinhas, e essas amebinhas podem se multiplicar por mitoses, né, tipo mitose, né, divisão binária ou bipartição, formando novos indivíduos. Né? De 4 forma 8, de 8, 16, 16, 32, e aí você vai ter uma galera de ameba ali dentro, certo? A imunidade pode ajudar a gente a combater essa ameba, né, mas o grande problema também é que ela ataca áreas do nosso intestino delgado com muitos vasinhos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos podem se romper, gerando também o quadro de anemia, ok? A amebíase, o agente etiológico, né, que é a entamoeba histolítica, é um parasita
Lembre, agente etiológico é o causador da doença. Vetor é quem transmite. Aqui nós não temos vetor. Então, é um único hospedeiro. Quando você só tem um único hospedeiro, sem vetor, sem transmissor, então o parasita é monoxeno ou monogênico, ok? Certo? Contaminação, como a gente já falou aqui, por ingestão de água e alimentos contaminados, né, com o protozoário da ameba, entamoeba histolítica. O cisto se abre no nosso intestino, multiplicando-se e podendo lesionar vasos sanguíneos, né, gerando perda de sangue nas fezes e levando a quadros de anemia. Por isso que o indivíduo anêmico pode ficar sem vontade de realizar suas coisas, né? Isso tem a ver com anemia, quadros de anemia. Medicação usada, nitazoxanida, né, que a gente tem uma medicação bem conhecida chamada Anita, tá? Agora tem a ivermectina, né, que todo mundo está falando em relação à questão do vírus, né, do coronavírus, mas aqui é mais especificamente a nitazoxanida, que tem um efeito bem bacana sobre a ameba, levando à destruição desses camaradas e recuperando sua flora intestinal, ok? Bem, aqui é a questão reprodutiva. Então, quanto à reprodução das amebinhas, assexuada, por bipartição, divisão binária, ou cisciparidade, produz clones, indivíduos idênticos, aqui é reprodução assexuada, tá vendo? Dois núcleozinhos, né, e depois se estrangula, formando duas novas amebas, né, e geneticamente idênticas. Agora, do nosso ladinho direito aqui, ó, certo? A gente tem reprodução sexuada por isogamia, né? Então, a ameba sofre meiose, lembre que esse R é de reducional, né, uma divisão celular reducional, meiose. E da meiose, eu formo indivíduos haploides, N, gametas. Esses gametas se fecundam, formando um novo indivíduo diploide. Isso gera variabilidade, né, no processo de reprodução sexuada por isogamia. Classificação quanto à estrutura de locomoção, né, aí já é outro tipo de classificação, né, na verdade, de outro tipo de grupos de protozoários, né, que a gente já falou dos risópodes, sarcodíneos, ameboides, né, foraminifers, actinópodas, né, radiolares, heliosários, esses todos, que a gente já tinha falado antes, movem-se usando pseudópodes ou capturam alimento usando pseudópodes, certo? Esse grupo aqui, ciliados ou cilióforos, pelo nome a gente já sabe, usam cílios para locomoção, certo, gente? Cílios para locomoção e captura de alimento. São os protozoários mais especializados que existem, então ele tem estruturas que nenhum outro protozoário vai ter, inclusive é o grupo dos protozoários gigantes, né? Lembra do nosso Chewbacca lá, o nosso Chewie lá, atrás que eu mostrei, né? É um protozoário gigante. Maioria de vida livre, né? E a menor parte desses caras são parasitas. Então, é um dos grupos que a gente menos fala quando se fala em protozoose, certo? Doença provocada por protozoário. Grupo dos protozoários gigantes, já falamos. Reprodução assexuada por bipartição. Sexuada por conjugação, que é quando os paramécios eles se alinham um do lado do outro. Lembra das bactérias fazendo conjugação? Só que na bactéria tem as fímbrias, ela usa a fímbria como um pelo sexual para fazer o contato e para passar de um para outro o plasmídio, que é aquele DNA circular pequenininho que ela tem no citoplasma, fazendo com que a outra bactéria adquira uma característica que ela não tinha. Então, aí você vai ter uma bactéria doadora e uma bactéria receptora, certo? No caso da conjugação entre paramécios, os dois paramécios trocam material genético, certo? Esse é o nosso parasitazinho aqui, do grupo dos ciliados ou cilióforos, o Balantidium coli, que gera uma doença chamada balantidíase, tá? Semelhante à ideia da amebíase, da giardíase, né, que você pega ingerindo água e alimentos contaminados com o cisto do protozoário. É tudo protozoose. Olha, amebíase, balantidíase, giardíase. Só que com protozoários diferentes. Amebíase, um protozoário que usa pseudópode para locomoção, balantidíase que usa cílio para locomoção, e a giardíase usa flagelo para locomoção. Mas as três, a forma de contaminação é praticamente a mesma, e
são parasitas monoxenos. Usam um único hospedeiro, né, e não mais de um hospedeiro, como a gente vai ver doenças aqui. Bem, aí nós temos aqui uma imagem, certo? De um protozoário ciliado ou cilióforo, que é o Paramecium caudatum, certo? No Enem, lá no vestibular, às vezes ele coloca o Paramecium, certo, gente? Mas ele não cobra, assim, algo específico sobre reino protístico, sobre protozooses, certo? Até porque o Paramecium não causa doença para gente, tá? Mas ele coloca o Paramecium usando uma relação ecológica, a competição. Então, dois paramécios, né? Ou seja, paramécio é o gênero, tá vendo? Mas que são de epiteto específico diferentes, são de espécies diferentes, né? Quando eles estão separados, eles crescem bem, certo? Aquele gráficozinho crescente, certo? Mas quando eles estão juntos, vivendo junto, aí você vai ver no gráfico um subindo e daqui a pouco o outro caindo, certo? E esse tipo de relação, que é a competição, né, está associada ao princípio de exclusão competitiva de Gauss. Princípio de exclusão. Ou seja, organismos que têm nichos semelhantes. O que é um nicho ecológico, professor? É uma função ecológica que esse cara tem no ambiente. Então, os paramécios, eles são muito parecidos em termos de nicho ecológico, nichos semelhantes. Então, organismos de espécies diferentes com nichos semelhantes, eles podem competir entre si. Se ocorrer a competição, um é capaz de se manter, o que se adapta nessa competição, e o outro entra em extinção. Por isso o princípio da exclusão, né? Competitiva. Os dois competem e um é excluído. Ok? Certo, gente? Então, isso seria uma forma de ser cobrado paramécio protozoário lá no vestibular também. Cai muito associando essa questão dessa relação ecológica, competição, e esse princípio ecológico, né? Princípio da exclusão competitiva, onde organismos que têm nichos semelhantes, mesmo sendo de espécies diferentes, estando no mesmo habitat, eles podem competir entre si, um se mantém e o outro é excluído. Mesmo com isso, viu, gente, não é um fator positivo para o cara que se mantém. É praticamente uma das poucas relações, né, é praticamente a única relação desarmônica que é desarmônica para os dois indivíduos que participam dessa relação ecológica, ou seja, é negativo para o paramécio que se mantém, assim como é negativo para o outro que também foi excluído. Né? Para ele seria bem melhor se não ocorresse essa competição, ok? Ah, sim, vamos para a imagem aqui, ó. Então, o nosso paraméciozinho, ele tem cílios para locomoção. Lembre que cílios e flagelos nos eucariontes vêm dos centríolos, aquela organelazinha lá que a gente chama de centríolo, tá? Que tem também nas células animais, tá? Olha quanta característica parecida, né? A gente tem no protozoário e animal. Proto primeiro zoo animal, né? Animal, né? Então dá uma ideia de, pô, é um cara primitivo animal, né? Porque não existe animal unicelular, mas é um cara que tem célula, uma única célula, mas com muitas semelhanças com as nossas células de seres de animais, né? Eucariontes do grupo dos animais, tá bom? Então, ó, cílios, que são bem mais numerosos que os flagelos, mas são menores, tem tamanho menor, tá? Teve vacúolo contrátil pulsato, então é de água doce esse paramécio, né? A estrutura da aberturazinha para a entrada do alimento, então é como se o cara que é unicelular, ele já tivesse uma boquinha, certo? Para uma região para a entrada do alimento. Então, os cílios batem para atrair o alimento para ele cair aqui. Então, ele tem uma boca, estoma é boca, citocélula, boca da célula, citóstoma. Ó, essas estruturas você não encontra praticamente em nenhum outro protozoário, tá? Ciliado, ciliófilo. Por isso que a gente coloca aqui, ó, mais especializados, certo? Dos protozoários gigantes, tá bom? Tem uma regiãozinha que leva esse material para ele ser englobado, que é a citofaringe, certo? Imagina, você tem uma faringe que é um canal, né? Que liga a sua boca ao aparelho digestório, tá? Aqui você vai ter, claro, não é uma faringe, mas como se fosse. Ele vai ser englobado, esse material aqui no final, e pós-englobamento vem lisossomo primário, se junta esse material, né? Que foi englobado, fagossomo ou pinossomo, dependendo se for sólido ou líquido, tá? E forma-se, então, vacúolo digestivo, ou digestório. Digere o material aqui, o que é para ser absorvido passa para o paramécio, o que não forma um corpo residual. Esse resíduo
é que vai formar como se fosse o cocô da célula aqui, do protozoário, né? E ele tem, por incrível que pareça, também uma região onde ele defeca, onde ele libera esse material que ele não aproveita, desse corpo residual. Aqui ele chama esse material de citopígio ou citoprócto, né? Como ânus, né? O tipo ânus da célula, certo? Então, essas estruturas. Eu posso ter estruturas nele também que podem estar presentes em outros protozoários, como a ideia de 2 núcleos, tá? Micronúcleo menor, ele tem uma função reprodutiva, está associado com a questão sexuada, né? De reprodução sexuada do protozoário. Já o macronúcleo, tá? Esse cara grandão aí, ele tem uma função vegetativa. Então, tem mais uma função metabólica, manter o cara vivo, esse cara vivo. Tranquilo? Olá, a conjugação do paramécio, papai. Você está vendo aí, ó, a ideia do macronúcleo. Macronúcleo não é usado na conjugação, porque a conjugação é um tipo de reprodução sexuada. Né? Qual é o núcleo que tem associação na reprodução sexuada? O micronúcleo. Então, o que acontece? O macronúcleo, ele degenera, e o micronúcleo, que é diploide, 2N, ele sofre meiose. Na meiose, você forma 4. Então, ele vai formar 4 núcleozinhos, ó, de um lado, 4 núcleozinhos do outro paramécio, né? Os dois vão fazer conjugação. Só que desses 4, 3, certo, vão degenerar, e o que ficou, o que sobrou em cada lado, sofre mitose, certo? Originando 2, então, micronúcleos haploides N idênticos. Só que esse é paramécio diferente desse. Então, é aí onde entra a troca de material genético. Né? Eles fazem tipo uma ponte citoplasmática, né? Onde um micronúcleo de um desses protozoários passa para o outro, e o do outro passa para esse primeiro aqui. Então, os dois trocam. É diferente da conjugação lá das bactérias, onde só um doa e o outro recebe. Tranquilo? Depois disso, é claro que vai ocorrer cariogamia, uma união do núcleo desses dois materiais aí, haploides, né, gerando variabilidade para esses paramécios. Bem, aí quando a gente trabalha com a ideia de flagelos para locomoção, aí vem os protozoários flagelados ou mastigófalos, tá bom? Então, característica, né, principal aqui seria o tipo de estrutura de locomoção e captura de alimento, que é usando os flagelos. Flagelos são maiores que os cílios, né, maiores, mas estão em menor quantidade que os cílios. Mas células que têm maior quantidade de flagelo a gente encontra aqui, no grupo dos protozoários flagelados mastigófalos, ok? Podem estar isolados ou formando colônias. A gente tem alguns representantes de protozoários flagelados que vivem no fundo dos mares, sésseis, e eles se juntam, formam colônias. Mas a gente tem indivíduos que são parasitas, né, causam doenças, protozooses, e os de vida livre também. Reprodução assexuada, por bipartição longitudinal, ou seja, ao longo de sua estrutura final, ele vai se dividindo, né, separando os dois novos núcleos e formando os dois novos protozoários idênticos, tipo clones. Então, processo assexuado de reprodução. Eu tenho representantes desse grupo que são mutualistas, ou realizam mutualismo, né? Olha aí a ecologia de novo envolvida com seres vivos. Lembra esse cara chamado triconinfa? Ele é um protozoário que vive no intestino do cupins. Cupins comem madeira, e para eu digerir a madeira, gente, eu preciso de uma enzima chamada celulase. E essa enzima chamada celulase, ela é produzida por esse protozoário, certo? Então, o protozoário produz a celulase para digerir a celulose da madeira para o cupim, e o cupim fornece moradia, né, e alimento para o protozoário. Uma troca perfeita, os dois não conseguem mais viver separados. Só que, é claro, isso só vai estar ocorrendo em cupins que se alimentem apenas e exclusivamente de madeira. Bem, mais sobre os protozoários flagelados, né? Aí nós temos as importantes parasitoses que ocorrem em humanos, provenientes de protozoários flagelados, as protozooses por protozoários com flagelo, né? Aqui a gente tem uma imagem do Trypanosoma cruzi, lembram desse camarada aqui, causador da doença de Chagas, né? Ele tem um flagelo,
Aí ele tem uma estrutura, lembra uma membrana ondulante, que facilita o processo de locomoção desses camaradas, tá bom? Olha aqui, ele está com núcleozinhos aqui, né, nessa imagem, só que às vezes naquelas imagens que o pessoal tira, por exemplo, no exame de sangue, detectando a presença do protozoário, você já visualiza o protozoário se dividindo, certo? Deixa eu pegar aqui o laserzinho para a gente, né, ó. Aqui você perceba que o núcleozinho ele está, ó, se duplicando, tá? Então é como se o protozoário estivesse se alongando, o núcleozinho se duplicando, né? Lembra lá, parecido com a ideia da ameba, né? Só que aqui, né, de um lado fica um flagelo e do lado, né, contrário, né, ele se estica para longitudinalmente dar origem a um novo protozoário. Então, esse núcleo ele vai passar para esse outro lado aqui, né, e você vai dar origem a dois protozoáriozinhos idênticos, né, clonezinhos, por um processo de bipartição, cisparidade, só que do tipo longitudinal, certo? Para a ideia da doença de Chagas, né, do Trypanosoma cruzi, que é o agente etiológico, então a gente vai tentar falar das principais características desses camaradas aqui, ó. Agente etiológico, né, é o causador da doença de Chagas. Então, quem é o agente etiológico? Aqui, ó, Trypanosoma cruzi, certo? Inclusive, lembra de uma regrinha, né, porque esse nome aqui, segundo nome, o epiteto, é uma homenagem ao cientista Oswald Cruz. Então, ele pode ser escrito com inicial maiúscula também, fugindo um pouquinho da regra. E a regra geral, normalmente o epiteto só é escrito com inicial minúscula, tá ok? Olha aqui, Trypanosoma cruzi. Aqui a gente tem uma imagem vista em microscópio dos trypanossoma se multiplicando em um ser vivo, né? E aqui está a imagem do trypanosoma com a membrana ondulante aqui, um único núcleozinho, certo? Um único flagelo. Parasita heteroxeno, certo? Então a gente tem um parasita que usa não apenas um único hospedeiro, certo? Mas dois hospedeiros, um hospedeiro é o intermediário e outro hospedeiro definitivo, certo? Um desses hospedeiros é o barbeiro, que você já ouviu falar, olha ele aqui, Triatoma infestans é o nome da espécie do barbeiro, certo? O Triatomídeos, certo? Como você pode encontrar também na literatura aí, falando sobre esse camarada, né? Por que hospedeiro intermediário? Porque é onde o agente etiológico, o causador da doença, se reproduz apenas na sua forma sexuada. Se ele se reproduz também na sua forma sexuada, nesse hospedeiro, então esse hospedeiro ele é o definitivo. E no nosso caso, o homem entra aqui, ou outros animais que podem estar na região onde viva esse triatomídeo, né, em regiões de mata, tatus, macacos, pacas, certo? Por aí vai. Contaminação não é pela picada do animal, certo? Tanto o macho quanto a fêmea do triatomídeo é diferente dos mosquitos, onde só a fêmea se alimenta do sangue para maturar os ovos que estão nela, certo? No caso aqui, é o inseto também, certo? Só que não é como o mosquito, né? É de outro grupo, tá? Tá mais para o grupo dos percevejozinhos, né? Então é um cara que não voa muito bem e ele tem hábitos noturnos, então ele se esconde durante o dia. E aí é onde tem uma grande característica associada à doença de Chagas, né? Condições de moradia ruins, né? Então pessoas que vivem em áreas próximas a regiões de mata, inclusive que possa ter o barbeiro, e que vivem em casas de taipa, pau a pique, né? Aquelas casas de barro, né? Onde você tem as frestazinhas ali, não dá para você evitar isso, e ali o barbeiro ele entra e se esconde. Ele só sai à noite para se alimentar, e à noite o camarada está dormindo, cobre todo o corpo, deixa só o rosto exposto, e geralmente ele pica nessas regiões, certo? Do rosto, né, onde fica a barba, barbeiro. Olha aí a ideia, certo? Por isso o nome barbeiro, tá bom? Ou chupança, né? O Sancho Pança, porque ele vai chupar. E onde ele suga o sangue, normalmente gera um processo inflamatório e incha a região, certo? Dando visibilidade para a área onde ele causa
essa ruptura do nosso tecido da pele. Lembrando que não é a picada dele que transmite, sim as fezes. Então, é um animal que tem um intestino bem curtinho, à medida que ele vai sugando o nosso sangue, ele já vai defecando na nossa própria pele. Então, acordou, está com a pele irritada, lave o rosto, passe água e sabão, né? Não coce. Se for um caso de barbeiro, você coçou, você joga para a área lesionada, né? O Trypanosoma cruzi, né, que está nas fezes do barbeiro, caso ele esteja infectado, e você fazendo isso, aí ocorre a sua contaminação, né? Você pega. Essa é a contaminação comum, mas já se descobriu uma nova contaminação por via oral, usando alimentos que possam estar contaminados com as fezes do barbeiro ou que foram triturados junto com o barbeiro. Pensa que loucura. No caso, a cana-de-açúcar, certo? O caldo de cana, certo? Se tiver fezes do barbeiro ali, o cara moeu, certo? Você pode pegar, certo? A doença de Chagas. E o açaí também. Então, muito cuidado onde você consumir esses tipos de alimentos, certo? Regiões da América do Sul, a gente tem, né, essas regiões com maior probabilidade de se encontrar a doença de Chagas, certo? Sergipe tem, né, localidades aqui que marcam bastante, né, esse gráfico para a gente aqui, tá bom? Olha a ação. Ataca as fibras musculares. E aí entra uma característica que também traz-se para essa doença. O indivíduo, muitas vezes, é contaminado e por ele não ter o costume de fazer os exames regularmente de sangue, ele não vai saber que está com a doença de Chagas, ele vai ter aparentemente uma vida normal, mas enquanto isso, o protozoário está se multiplicando dentro dele. E na musculatura, né, ele vai destruindo a musculatura e ela vai perdendo a capacidade de contração e relaxamento. O músculo ele vai se alongando e o coração, por exemplo, ele aumenta de tamanho quando ele é atacado pelo Trypanosoma cruzi, né, gerando esse crescimento exagerado do coração. O pessoal chama de doença do coração de boi, né? O coração fica enorme, certo? Mas ele fica enorme e perde a capacidade de contração, dificultando a circulação do sangue no corpo, ok? Nesse caso, pode levar até a óbito o indivíduo. Aqui o ciclo, né, gente, de vida do Trypanosoma cruzi. A ideia, né, o barbeiro triatoma, ele não nasce com o Trypanosoma cruzi, ele precisa picar o indivíduo e se contaminar, certo? E quando ele pica o novo indivíduo, certo? Perceba, dentro dele ocorre apenas a fase assexuada, aqui, ó, bipartição, tá vendo? Do Trypanosoma cruzi. Então, dentro dele, ele é o hospedeiro intermediário, é o vetor transmissor, né, da doença de Chagas, mas o agente etiológico causador é o Trypanosoma cruzi. Quando o barbeiro ele pica o indivíduo e ele defeca na região, nas fezes estão contaminados com Trypanosoma. Coçou, é o cara coçando aqui, ó, vai para a região lesionada e contamina, certo? Existem relatos, e olhe, dentro dos organismos, né, que são chamados de hospedeiros definitivos, como o homem e outros animais da região, ele não se reproduz apenas assexuadamente, mas também sexuadamente, né, produzindo gametas, ocorrendo processo de fecundação. Então, nós somos o hospedeiro definitivo, tá? E aí, alerta, Chagas contraída por alimentos é mais perigosa, pesquisa detectou, taxa de mortalidade maior no grupo infectado por via oral, certo? Então, muito cuidado mesmo com os alimentos, né? Caldo de cana, hoje em dia, por exemplo, é indicado você não moer mais o caldo de cana, né? A cana para fazer o caldo de cana, com a cana ainda, né, coberta com sua epiderme, sua estrutura, essa parte verdinha, né? Por isso que você vê a caninha toda branquinha. É justamente para retirar partes que possam estar contaminadas. Tranquilo? No caso do açaí, eu acho ainda mais complicado, né? Porque o açaí é escurão, cara. Então, você imagine, vai que o cara pegou, né, o açaí para triturar e não viu e jogou o material lá dentro, então ainda é mais fácil. Por isso
que em Manaus, lá onde o pessoal produz o açaí, né, eles colocam esse material primeiro em local quente, aquecido, água quente, para matar o protozoário, certo? É uma forma de tentar, né? Primeiro aquece, é aquela história da pasteurização, né? Água quente e depois fria, né? Esse choque térmico vai matar pelo menos 99% dos micro-organismos que podem estar ali, inclusive, né, o Trypanosoma cru, né? E lembre, a questão oral, né, a contaminação oral, ela é pior. As taxas de mortalidade com essa contaminação são maiores. Aí você vai dizer, por quê, professor? Porque oralmente você ingere o tripanossoma e ele vai para o seu tubo digestório, onde tem vasos sanguíneos, então é mais fácil, inclusive, o protozoário se proliferar pelo teu corpo. Tranquilo? Aqui são testes, né, técnicas promissoras que podem, por exemplo, o Instituto Oswald Cruz, né, traz possibilidades de tentar combater a doença de Chagas e quem sabe um dia a gente encontrar drogas que tragam realmente cura, né, que não tem como você ainda curar da doença de Chagas, certo? Existem estudos sobre isso. O grande problema é que é uma doença que está associada a pessoas de classe baixa, e normalmente as empresas farmacêuticas que trabalham com isso, né, não olham para esse tipo de doenças com a cara como se olharia para uma doença que infecta qualquer indivíduo, independente de classe social. Ok, gente? Trypanosoma brucei, aí esse é o que eu comentei, né, é o causador da doença do sono, certo? Eu tenho duas subespécies desse grupo, a rhodesiense e a gambiense, certo, gente? Temos subespécies de um parasita aqui, ó, de um protozoário parasita. Quem é o vetor transmissor? Perceba, é totalmente diferente, né? Não é o barbeiro aqui, é uma mosca, tanto o macho quanto a fêmea pode transmitir pela picada, a mosca tizé, chamada Glossina bopada. Só tem nessa região aqui, por isso que a contaminação não existe aqui no Brasil, ok? Por isso que a gente tem um cuidado muito grande de pessoas que saem de um país para o outro, né, viajando, porque imagina se o cara leva ovos dessa mosca de uma região para outra. Então você pode abrir a possibilidade de uma doença que era só de uma região endêmica, né, típica de uma região, passar para outras regiões do planeta, tá? Olha aqui, agente etiológico causador, que é o protozoário, Trypanosoma brucei, né? É um outro tipo de tripanossomíase. Parasita heteroxeno, mais de um hospedeiro. A mosca é o hospedeiro intermediário e o homem ou animais que vivem na região, os hospedeiros definitivos. Contaminação pela picada da mosca, tizé, né? Mas a mosca tem que estar contaminada com o protozoário para ela poder transmitir. Compartilhamento de seringas, né? Aí você tem transfusão de sangue, né? Quando não se fazia teste, né, para essas doenças. Ou da mãe para o bebê, quando a mãe tem a doença e ela engravida, então ela pode passar para o bebê. Seriam as possibilidades de transmissão. A ação ataca o sistema nervoso central e pode ser fatal, gente. Ela pode levar o indivíduo à morte. Por isso a ideia do sono. Ataca o sistema nervoso, o indivíduo vai ficando com sono. À medida que ele vai ficando mais sonolento, o protozoário vai se multiplicando e vai destruindo cada vez mais o sistema nervoso do indivíduo, do hospedeiro. Outra protozoose, a leishmaniose, gente. Leishmaniose a gente tem a tegumentar, certo? Ou úlcera de Bauru, que causa feridas na pele, certo? Vou mostrar até uma imagem forte com essas feridas, né? O causador, o agente etiológico é Leishmania brasiliensis, certo? Olha as regiões onde a gente pode encontrar, certo? América do Sul, Central, África, certo? Parte da Ásia, tá vendo? E depende também da presença de um vetor, de um transmissor, que é o mosquito palha ou birigui, mosquito do gênero Lutisomia ou Phlebotomidium, né? Seriam os nomes científicos desses mosquitos, tá bom? Também a gente pode chamar de maruim esse mosquito, certo? Ó, maruim, mosquito maruim. Parasita heteroxeno, né? Tem mais de um hospedeiro, como a gente falou, tem um hospedeiro intermediário, que é o mosquito,
e o hospedeiro definitivo, que é o homem ou animais que vivem na região, certo? Animais reserva. O homem está aqui no meio, eu botei aqui, eu sou também a possibilidade de transmissão, né? Pode passar para mim também. Contaminação pela picada do mosquito, certo? E é claro, o mosquito tem que estar contaminado, né? E como é mosquito, não é o macho e a fêmea que pode transmitir. Toda vez que eu tiver transmissão por mosquito, lembra da dengue, zika, chikungunya, né? Quem vai transmitir, né, é quem precisa maturar os ovos, ou seja, a fêmea. Então, no caso aí, é o mosquito palha, o birigui, o lobisomem, a fêmea, tá bom? Ataca a pele, né? Então, ataca tecido epitelial, conjuntivo, áreas de mucosas, cartilagens, nariz, orelha, certo? Escavando, gerando feridas ulcerosas. Tem cura, que você tem medicação, certo? Que pode destruir o protozoário. Olha só aqui alguns exemplos, né, gente? De feridas, tá, gente? Que podem estar associadas a essa doença, ó. Tá vendo? Parece que foi escavado a ferida, né? Áreas de cartilagem, né? Nariz, orelha, também podem ser destruídas pela ação do protozoário, né? No caso de animais como cachorros, eu posso ter características diferentes, como a queda dos pelos, emagrecimento, gerando uma série de problemas para o animal, tá? Esse é o mosquito palha, esse miséria aqui, ó, certo? O maruim. Já a leishmaniose visceral, aí é outro tipo de leishmaniose. Olha a barriga dessa criança aqui, gente, certo? Então, na leishmaniose visceral, ela ataca vísceras, órgãos internos, pode provocar também feridas externamente, mas é muito mais interno, fígado, baço, certo? Gerando uma barriga d'água, como essa criança aqui, um ascite, certo? Ela é mais agressiva, então, que a leishmaniose tegumentar, podendo levar o indivíduo à morte, caso não seja tratada. O mosquito que transmite o vetor é o mesmo, palha, ou birigui, ou maruim, certo? E aqui, o parasita é diferente. Ele é do mesmo gênero, né, Leishmania brasiliensis, Leishmania é o gênero, Leishmania chagas ou Leishmania donovani, ou teria também infato, Leishmania infato. São tipos, né, de espécies que causam leishmaniose visceral ou chamada também de calazar, tá bom? Hospedeiro intermediário é o mosquito, hospedeiro definitivo o homem ou animais que foram contaminados, né, como o cãozinho, infelizmente. Tá, gente? A questão do sacrifício em relação aos cães, tá, gente, justamente em regiões onde você não pega um animal já com a doença avançada, então você não tem muito o que fazer, o animal ele vai estar sofrendo, e aí se gera a eutanásia, né, para até o animal não sofrer tanto. E esse animal, lembre que quando ele está na rua, desfilando com essa doença, ele é um animal reserva. Então, basta ter um mosquito na região, picou, se contaminou, picou alguém da nossa família, vai passar para alguém da nossa família. Então, a gente tem que se ligar nisso aqui. Contaminação picada do mosquito palha, ação ataca fígado, baço, pode gerar uma febre intensa, contínua, perda de apetite, inchaço do fígado, não é? E do baço, ó, gerando essa ascite aqui, essa barriga d'água, né? Mas pode levar a lesões na pele e até anemia. Aqui algumas características que são diferentes, né? Entre cães e pessoas, né? Então, em pessoas, em humanos, né, a leishmaniose visceral pode gerar palidez, febre, desânimo, emagrecimento, aumento do fígado e do baço. Já a leishmaniose visceral, né, o calazar, nos cães, gera ferimentos na pele, costas, focinho e orelhas, desânimo, emagrecimento, algumas características são até parecidas, né, e aumento do fígado e baço, ok? E o carinha aí, ó, mosquito transmissor, palha birigui, cangalinha, outro nome também, certo? Do mosquito. Lembre que, assim, regionalmente, esses nomes podem variar e muito. Tranquilo?
Tricomoníase, gente. Tá? Aí é um parasita monoxeno. Olha o nome dele, Trichomonas vaginalis. Tricomoníase é a doença, é uma protozoose, certo? E aí, como é esse Trichomonas vaginalis? Ela é um parasita monoxeno, único hospedeiro, não precisa de um vetor, de um transmissor para a doença chegar na gente, provoca corrimento, né, infecções vaginais e uretrais, gerando até uma uretrite, uma infecção urinária. Né? No homem isso é perceptível, mas normalmente as outras características não existem no homem. O homem não tem vagina, então o homem não vai ter corrimento vaginal, corrimento com cor diferente, né, fétido, né, infecção na vagina, o homem não vai ter isso. Isso é característico de mulher. Por isso que normalmente no homem passa a ser até assintomático. Mas o homem tendo pode passar, né, pode ser um transmissor aí do Trichomonas vaginalis, certo? Então, não use drogas, mas use camisinha, certo? Tem que se proteger. É um IST nesse caso, né, gente? Então, aí, quando você entra uma doença, né, como a tricomoníase aqui, tá? E nessa doença, ela pode ser transmitida por relações sexuais, né? Então, um IST, uma infecção sexualmente transmissível, tá? Mas também pode ser por contato direto com objetos contaminados. Então, a história de usar os banheiros públicos, né? Você vai sentar no vasinho, não bota nenhuma proteção, né? Então, o contato ali com a área contaminada por talvez uma outra pessoa que sentou ali e tinha o corrimento vaginal com o protozoário, então pode pegar. Então, contato com objetos contaminados também pode passar tricomonas vaginalis. Ok, gente? Certo? Olha ele aqui, mais cabeludo que eu, filho da pé, tá vendo? Então, aqui ele está se reproduzindo assexuadamente, ó. Tá? O uso controlado da medicação mata o protozoário e resolve o problema, né? Um indicado aqui, né, seria que tanto a pessoa quanto o parceiro também use a medicação, né, para evitar que esse ciclo continue. Giardia lamblia, né, é um outro protozoário, causa giardíase, contaminação muito parecida lá com a amebíase, lembra o que eu falei? Então, ingestão de água ou alimentos contaminados, né, com o protozoário, né? Então, o indivíduo está lá, o cisto do protozoário sai nas fezes do indivíduo. Então, falta de saneamento, falta de higiene, certo? Você ingeriu, certo? Os cistozinhos, eles vão se abrir, como lá no caso da ameba, no intestino, gerando, né, diarreias, náuseas, certo? Desconfortos abdominais, características da giardíase, certo? Tem pessoas que não precisam nem tomar medicação, a própria imunidade, né, já age contra a giardia. Parasita monoxeno, você não precisa de um vetor, um transmissor, para que esse parasita chegue até você, certo? Então, parasita monoxeno. Contaminação, água e alimentos contendo os cistos do protozoário. Ataque o intestino delgado, sintomas: cansaço, perda de peso, diarreia aquosa, né? Então pode gerar uma desidratação, náusea, inchaço e cólicas abdominais, né? Dores abdominais, certo? Características da giardíase. Tem medicação, né? A medicação ela mata o protozoário e você controla a doença, ok? Entra naquele grupo de doenças que podem tá associadas à água não tratada, tá, gente? Aí você tem um grande problema dos países subdesenvolvidos com relação a esses tipos de doenças, né? E para fechar protozoário, diga, graças a Deus, professor, nós temos os esporozoários ou apicomplexos. Esse grupo é um grupo que não usa estruturas de locomoção, então ele não tem cílios, ele não tem flagelo, ele não tem pseudópodes. Então ele é levado pela corrente sanguínea do animal que ele infecta. Então, praticamente todos desse grupo, eles são parasitas, certo? Aqui a gente precisa falar de dois indivíduos, o causador da malária e da toxoplasmose. Entram aqui nesse grupo e são importantes, caem muito em vestibular. Não tem estrutura de locomoção, como a gente já falou. Todos são parasitas intracelulares. Dotados em algum estágio do ciclo de vida do complexo apical, estrutura celular proeminente que atua na penetração desses tipos de parasitas nas células hospedeiras. Por isso tem até um nome, né,
o diferente hoje, que é apicomplexos, tá? Apicomplexo tem a ver com essa estrutura proeminente que se destaca, né, desses protozoários para ele poder atacar células hospedeiras. Reprodução assexuada, por divisão múltipla, não é binário, não é bipartição, não é um se dividindo em dois, não. É de um vem milhares, velho, centenas, dezenas, certo? Como assim, professor? E um carinha que entra, certo? Por isso que eles são também o quê? Esporozoários. Então, a esporulação forma esporos. Então, de um carinha que entra na célula, ele vai se multiplicando lá dentro da célula. Então, vai formando 2, 4, 8, 16 e tal. E esses carinhas, eles ficam encistados com uma membrana, como uma membranazinha, um cistozinho, envolvendo aquele camarada ali. É um esporo, certo? Então, por isso, divisão múltipla ou esporulação, certo? Alternância com reprodução sexuada. Então, eu posso ter reprodução sexuada, formação de gametas também, entre a divisão múltipla, né, e outra fase de vida, tá? Principais doenças que acometem em protozoários desse grupo, malária e toxoplasmose. Lembre que a malária ela é endêmica no Brasil, em algumas regiões, né? A região norte, você tem o mosquito, que é o transmissor lá, o Anopheles. Então, lá, pela presença do mosquito praticamente o ano todo, né, região de floresta, você tem, então, uma endemia. A doença é endêmica nessa região, assim como ela é endêmica na África também, né, onde você tem a questão das florestas tropicais úmidas também, onde o mosquito se está presente praticamente o ano todo lá na África, e aí você tem os diversos casos de malária o ano todo acometendo a população dessas regiões, ok? Causador, o agente etiológico da malária é o plasmódio, certo? Quando você está associado a um tipo, uma espécie de plasmódio, um SP, né? E qual um grupo, não só um tipo, SPP, né? Que são as abreviaturas, lembra? A parte de taxonomia. Então, agente etiológico, ó, eu tenho, na verdade, 4 tipos de plasmódio. Malária e ovale, que são mais brandos. Então, eles têm ciclos de febres mais extensos, de 48 e 48 horas, né? O Vivax, intermediários, eles têm picos de febres mais curtos, intervalos mais curtos, né? Geralmente de 24 horas, 12 em 12 horas. E o Falciparum, que é o mais grave, os picos de febres ocorrem em intervalos menores, certo? E não é febrinha, não, febrícula não, gente, é febre de 39 graus, 39,5, quase chegando aos 40 graus, tá? Parasita heteroxeno, cuidado com a malária. Em todas as doenças que a gente falou aqui de protozooses, o homem envolvido na doença é o hospedeiro definitivo e o outro vetor, no caso o vetor, o transmissor, quando você tem um parasita heteroxeno, o hospedeiro intermediário vai ser o vetor. Aqui vai ser o contrário, tá? O homem, ele fabrica os gametócitos do plasmódio, tá? Mas esses gametócitos, eles se fecundam dentro do mosquito, tá, gente? Da fêmea. Então, é justamente no mosquito que ocorre a reprodução sexuada. Então, aqui, o homem é o hospedeiro intermediário, ou os animais que são contaminados, a região, e o mosquito, Anopheles, olha ele aí, né? É o hospedeiro definitivo, porque a reprodução sexuada ocorre dentro dele, ok? Contaminação pela picada do mosquito, lembre, pela fêmea, né? Mosquito é a fêmea que transmite. A ação ataca fígado, entra no fígado por estruturas que nós chamamos de esporozoítos, ó, lembre esporo, né? Por isso são esporozoários, vem de um processo de divisão múltipla, esporulação. Esses esporozoítos, depois que eles saem do fígado, eles saem na forma de merozoítos, certo? E vão contaminar os glóbulos vermelhos, as hemácias, certo? Quando eles saem das hemácias também aos milhares, certo? Eles destroem as hemácias. E é justamente nesse momento que ele destrói as hemácias, né, a gente libera toxinas, gerando as febres e calafrios, febre alta e calafrios, certo?
também pode tornar a pele, né, olhos amarelados. Malária e paludismo, né, indivíduo pálido, amarelado, tem relação com a substância que é chamada bilirrubina, que é liberada dessa, né, destruição das células do sangue, gerando essa pigmentação amarelada, né, no corpo, tá bom? Olha aí o ciclo, né, da malária, o ciclo da malária, tá? Mostrando o mosquito, olha os gametas, tá vendo? Então, quando o mosquito ele não está infectado, sugou o sangue de uma pessoa infectada, de um animal infectado, então os gametas, os gametócitos produzidos, né, no animal, né, infectado, que é o hospedeiro intermediário, né, o vetor é o hospedeiro definitivo. Então, o vetor transmissor, dentro dele os gametas se unem, se fecundam, certo? Ó, o zigoto se instala na parede estomacal do mosquito, e aqui, ó, ele já de um vai formando milhares, tá vendo? Ó? Então, divisão múltipla ou esporulação, certo? Daqui saem, né, os esporozoítos que vão para a glândula salivar do mosquito. Quando ele pica, a fêmea, né, passa para a gente esses esporozoítos. Vão para o fígado. Do fígado, eles saem na forma de merozoítos, ó, invadindo aqui, né, vão destruir, produzindo novos merozoítos, né, ou novos gametócitos, certo? Novos merozoítos, para infectar novas células nossas, certo? Ou ele pode produzir gametócitos, que aí vão estar na corrente sanguínea. Quando o mosquito pica a gente, o que não está contaminado, né, ele adquire o protozoário e vai ao picando, né, e picando vai passando o protozoário para outros indivíduos. Lembre que toda vez que você tem uma doença, que o problema está num vetor, né, num transmissor, como um mosquito, a gente vai ter como profilaxia, prevenção, condições que evitem esse vetor, esse transmissor. Então, eliminar criador de mosquito, evitar colocar pneus, né, ou garrafas, qualquer material que possa acumular água e ali o mosquito possa se proliferar. Uso de inseticida, né, não é uma boa ideia, mas se você não tiver jeito, é uma possibilidade de você evitar esse vetor, esse transmissor. Proteger portas e janelas com telas para evitar a entrada desses mosquitos, né, proteger camas com cortinados, né, em algumas regiões até da África, né, até aqui na Amazônia, em hotéis, né, eles têm cortinados enormes para evitar que o visitante não venha pegar malária, né, só que às vezes você visita e pega, tá? E para fechar os protozoários, né, esporozoários, nós temos a doença toxoplasmose. Quem causa toxoplasmose é o protozoário Toxoplasma gondii, certo? É o agente etiológico dessa doença. E aqui, gente, é um parasita heteroxeno, né? O hospedeiro intermediário normalmente é gato, cachorro, pombo, periquito, ou seja, animais contaminados, né? E o hospedeiro definitivo, né? O homem, certo? E aí é onde entra. A gente tendo contato com esses animais, gato, cachorro, pombo, periquito, né? Se você não cuidar, por exemplo, ao tratar desses animais, limpar as fezes, principalmente de animais como aves, né? Que as fezes são secas e o vento pode bater e pode levantar aquele material, e aí você se contamina, né? Pombo, né? Então, se ele tiver contaminado com toxoplasmose, nas fezes dele vai estar lá o protozoário. Gato, né? Cachorro, tem que ter cuidado com esses animais. Às vezes a gente trata eles, né? E não toma o devido cuidado. Você leva ele para passear, se ele sair lambendo tudo que está no solo, ele pode pegar toxoplasmose, certo? E ele tendo a toxoplasmose nele, certo? Ele pode passar esse protozoário para você. A história de estar deixando ele lamber, você até na boca também. Então tem que ter cuidado. Nas fezes desse animal pode estar contaminação e você vai cuidar, vai tirar as fezes, vai limpar. E se despreocupou em relação à higiene, né? Teve contato
daquele material contaminado com boca, aí você se contamina também, ok? Então, muito cuidado. Nesse caso, né, gente, a ação pode levar a cegueira nos indivíduos adultos, no caso da toxoplasmose, mas o grupo de risco são mulheres gestantes, as quais podem passar o protozoário para um embrião em formação, levando ao aborto ou má formação do mesmo. Então, o grande problema aqui, mulher grávida, certo, pegando essa doença, toxoplasmose, ela pode passar o protozoário via placentária, ou seja, pelo cordão umbilical, para o bebê. Isso pode gerar má formação, né? O bebê pode nascer com sequelas, microcefalia, anencefalia, pode nascer cega, certo? Surda. Então, a gente pode ter problemas decorrentes, né, desse contato, né? Já que o protozoário pode passar para o bebê. E, gente, né, aqui você tem um ciclo mostrando animais, que podem estar contaminados, e o contato. Vocês sabiam como, por exemplo, um gato poderia se contaminar? Às vezes, a ração dele. Se a ração dele, que pode ser feita de um animal, de um outro animal, e foi feita de um animal que estava contaminado com os cistos da toxoplasmose, então, ao consumir essa ração, ele pode se contaminar e as fezes dele vão contaminar a gente, caso a gente tenha contato com esse material, ok? Então, muito cuidado. Lembre que gato é um animal que gosta muito de se lamber. E essa história de ele lamber a região onde ele faz o cocôzinho dele e depois lamber os pelos, ele pode espalhar o protozoário, certo? Cuidado, ok? Mas tendo os devidos cuidados, né, gente? Ter seu bichinho de estimação é maravilhoso, cuidar dele é maravilhoso. Então, a gente precisa se cuidar, certo? Cuidar um do outro, né? E saber que nós não estamos aqui nesse mundo de Deus apenas para nós mesmos, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado da aula. Então, nós fechamos com isso aí. Tudo sobre protozoários e protozooses, as doenças que os protozoários causam, tá? Um cheiro e até a próxima, tá? Fiquem com Deus. Saúde!